Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre superfícies quádricas. Nesta aula nós vamos estudar sobre os elipsoides. A gente tem poucos casos, né? A gente vai estudar o elipsoide de revolução, então a gente tem uma elipse, faz a revolução dela. A gente tem o caso mais geral, onde o elipsoide ele não é obtido através de revolução, porque ele tem diferenças entre os eixos, tá? E a gente vai dar um caso específico que é o caso da esfera, tá? Quando os eixos são todos iguais, que no caso é igual ao raio, então a gente tem uma esfera. Tá bom? Então a esfera é um caso específico de um elipsoide. Então vamos considerar o primeiro caso sobre a revolução. Considere que a gente tem aqui uma equação de uma elipse, tá? No plano xy. Então eu estou colocando aqui o eixo maior sobre o eixo y, tá? Só por uma questão de visualização, mas poderia ser também o contrário, o eixo maior no eixo x, isso daria o mesmo resultado, tá? Então, vamos considerar essa elipse aqui, onde o eixo maior aqui, visualmente, ele está sendo o eixo A, tá? No eixo y, tá bom? E o valor B aqui, que é a distância da origem, né? A gente está considerando uma elipse exatamente na origem do sistema. Distância até essa extremidade aqui seguindo o eixo x vai ser exatamente o valor de B. Então, obter um elipsoide através da revolução de uma elipse é simplesmente a gente girar a elipse em um determinado eixo, tá? E a gente escolhe o eixo que a gente está fazendo essa revolução. Por exemplo, aqui eu vou escolher o eixo x. Então, os outros dois eixos, que no caso é o YZ, eles vão estar fixados, ou seja, não muda nada, e visualmente a gente faz o giro de 360 graus do eixo x, tá? Da elipse, que está exatamente no plano XY, a gente gira o eixo x 360 graus, obtendo então o nosso elipsoide. Perceba que, como a distância da origem até esse ponto aqui é exatamente B, então quando a gente girar essa elipse, ela vai encostar no eixo x exatamente também no ponto B, tá bom? Tanto faz, no sentido horário ou anti-horário, a gente vai ter esse ponto de encontro no eixo Z, vai ser exatamente na altura B, tá? E aí a gente obtém o seguinte elipsoide. Então a gente tem três eixos, tá? No elipsoide a gente tem três eixos principais, tá? Nas direções x, y e z. Então, no caso, como a gente está fazendo aqui uma revolução de uma elipse, então aqui a gente vai ter dois eixos iguais, tá certo? Então, toda elipse de revolução ela vai ter dois eixos iguais, tá bom? No caso aqui, eu coloquei os semi-eixos, né? Que é a distância do centro da elipse até a sua extremidade, seguindo os eixos aqui. Então, a equação do elipsoide vai seguir os termos quadráticos. A única diferença da equação da elipse para a equação do elipsoide, percebendo na equação da elipse a gente tem aqui x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre e ao quadrado igual a 1. Na equação do elipsoide a gente vai ter também o termo quadrático na variável z, tá? E como foi feita uma revolução seguindo o eixo x, e o coeficiente aqui de divisão do eixo x é exatamente o b, então esse mesmo coeficiente vai aparecer aqui na variável z, tá? Se fosse, por exemplo, a revolução no eixo y, tá? Então o coeficiente que iria aparecer aqui dividindo a variável z ao quadrado iria ser o mesmo coeficiente do eixo y, tá? Então, a depender do eixo que você faz a sua revolução, o eixo z vai ganhar aquele mesmo coeficiente daquele eixo que você fez a revolução, tá bom? Como a gente fez a revolução aqui no eixo x, vai acontecer que o eixo z vai ter esse mesmo coeficiente, tá? Então, a gente tem tipicamente termos quadráticos, né? X, y e z ao quadrado, e os seus semi-eixos, respectivamente, dividindo cada um desses
desses termos quadráticos, e todo mundo igual a 1, tá? Então, a equação da elipse, ou melhor, do elipsoide, né, centrado na origem do sistema, tá certo? Ou seja, o centro do elipsoide é o ponto 0, vai ter esse tipo de equação aqui, tá? Existem os casos mais gerais, tá? Onde os eixos eles não apresentam, digamos assim, o mesmo tamanho, tá? Então aqui a gente tem um elipsoide um pouco mais geral. Então, seguindo a direção x, a gente tem o semi-eixo aqui vai ser o valor de a. Na direção y, o semi-eixo vai ser b. Perceba que esse a, b e c são exatamente as distâncias aqui do centro até as extremidades, tá? Do elipsoide, seguindo os eixos, tá bom? E aqui um valor de C, né, para o eixo Z, a princípio pode ser diferente, todos eles, tá? Um do outro. Então, o elipsoide geral é um elipsoide que isso vai acontecer. Os eixos, eles podem ser de tamanhos diferentes, tá? Esses valores A, B e C. E aí vai acontecer que a gente vai ter a equação quadrática, tá? E para cada eixo, tá? No caso, para cada direção aqui, x, y, z, a gente vai ter a divisão por esses semi-eixos aqui, tá? O valor de A, o valor de B e o valor de C, cada um deles elevado ao quadrado, tá bom? Então, perceba o que acontece é que esses valores A, B e C são exatamente os valores que estão aqui nas direções x, y, z, tá certo? Então, a gente sabe exatamente a depender de cada direção que a gente tem, tá? Por exemplo, se a gente estiver olhando aqui para a variável z, então o número que aparece aqui embaixo no z ao quadrado vai ser exatamente a distância do centro do elipsoide até a extremidade, tá certo? No eixo z. E todo mundo igual a 1. Caso, tá? Caso esse elipsoide ele não esteja centrado na origem, tá? Ele tenha um outro centro, no caso aqui com coordenadas H, K e L, então essas coordenadas vão aparecer na equação do elipsoide. Então, da mesma forma que eu não estou fazendo aqui as demonstrações de como chegar nessas equações, porque isso aqui é um tanto quanto repetição, tá? De exercícios de contas que a gente já fez no caso quando a gente estava estudando as cônicas, tá? Então, por exemplo, a gente pegava a elipse, pegava um ponto na elipse e calculava a distância do ponto a um foco, do outro ponto a outro foco, e somava essas duas e a distância dava 2 vezes o eixo maior. Então, essas equações, elas são apenas generalizações daqueles procedimentos, tá? Por isso que eu não estou fazendo explicitamente as contas aqui, apenas mostrando as equações, porque a gente já tem esse conhecimento prévio, tá? Então, no caso geral, tá, da equação do elipsoide, a gente vai ter sempre as variáveis x, y, z, menos cada uma das coordenadas aqui do centro do elipsoide, tá bom? E novamente aqui, A, B e C representam então os semi-eixos, tá? Ou seja, nas variáveis, nas direções x, y, z. Ou seja, é as distâncias do centro até a extremidade, ou direita, esquerda ou acima, tá? Em cada uma das direções do x, y, z. Tá bom? E aí a gente tem uma esfera, que é um caso particular de um elipsoide, tá? Se a gente considerar que os três eixos, eles são iguais, no caso aqui o A, B e C são iguais ao R, então a gente vai ter uma esfera, tá certo? E aí a equação da esfera, ela é um pouco mais concisa, porque como a gente vai ter, né, perceba o que acontece é o seguinte, ó, aqui a gente teria a equação do elipsoide, só que tanto A quanto B quanto C são iguais, então são iguais a R, coloquei um R maiúsculo, R ao quadrado, né? Então vai ser todo mundo aqui igual a R ao quadrado, ou seja, você vai ter o mesmo denominador. Isso faz com que você possa pegar esse denominador, tá? E jogar aqui, multiplicando esse 1
Então, a equação da esfera, que no caso, se ela estiver centrada na origem, ela vai ser simplesmente x ao quadrado, tá? Mais y quadrado mais z quadrado, ou seja, os termos quadráticos, iguais ao raio ao quadrado, tá bom? Se a esfera não estiver centrada na origem, é a mesma coisa que acontece no caso do elipsoide geral, a gente vai ter menos cada uma das coordenadas aqui do centro da esfera, tá? E tudo isso elevado ao quadrado. Tá bom? Então, a gente tem essas equações e, a partir delas, a gente pode, por exemplo, deduzir a equação geral de um elipsoide, tá? Por exemplo, aqui nesse caso, o que aconteceria? A gente teria, se a gente tiver aqui nesse tipo de equação, que é chamada de equação reduzida, né? Porque a equação reduzida, ela é melhor para a gente trabalhar, porque ela apresenta os elementos, tá? Os elementos principais da figura que a gente está estudando, tá? Do elipsoide, nesse caso. Então, apresenta o centro, ok? As coordenadas aqui do centro do elipsoide, e apresenta os semi-eixos, tá? Os valores dos semi-eixos. E com isso a gente consegue determinar as extremidades do elipsoide e estudar praticamente por completo essa superfície, tá bom? Agora, se a gente desenvolver, tá, esses termos quadráticos, ou seja, aqui a gente teria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, etc. Tá? Desenvolver todos esses termos aqui, a gente chegaria num tipo de equação que teria termos quadráticos em x, y, z. Tá? Note que aqui o a, b e c não são os mesmos a, b e c dos semi-eixos do próprio elipsoide, tá? Aqui eu estou apenas seguindo a sequência de coeficientes dos termos, tá? A é coeficiente do x ao quadrado, B é coeficiente do y ao quadrado, C é coeficiente do z ao quadrado. Aí a gente vai ter um coeficiente do x, tá certo? Ou seja, termos lineares em x, em y, em z e um termo independente. Tipicamente, ou seja, é muito comum a gente encontrar a equação do elipsoide ou da esfera na forma geral. Só que a forma geral ela não traz tantos detalhes sobre a própria quádrica em si, tá? Sobre a própria superfície. Então, o ideal é que a gente, por exemplo, se for dada a equação geral, a gente pega a equação geral e transforma ela para reduzida para a gente poder estudar os seus elementos. Tá bom? Então, vamos fazer uns exercícios aqui. O conteúdo é só esse, sobre elipsoide, é bem simples, é apenas apresentar qual é a cara, tá certo? Das equações, tá? E aí a gente consegue fazer alguns exercícios aqui com o que nós temos até aqui. Então, primeiro exercício, vou fazer só 2 e vou colocar outros exercícios lá na lista, né, para vocês fazerem. Exercícios que são parecidos com esses que eu vou fazer aqui, tá? Então, estude o elipsoide de equação geral, então é dada a equação geral aqui, tá? E quando se pede, por exemplo, para estudar, identificar os elementos principais, ok? Identificar os elementos principais do elipsoide. Ou seja, qual é o centro dele, onde é que ele está centrado, quais são os semi-eixos, tá? E, possivelmente, com essas informações, a gente pode fazer o desenho, tá? Desenhar o próprio elipsoide. Então, o que a gente faz? Aqui é dada a equação geral. A equação geral não traz informações sobre esses elementos. Então, a gente tem que passar da equação geral para a equação reduzida, tá? Para isso, a gente tem que completar os produtos notáveis, tá bom? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem 9x ao quadrado menos 18x. E se eu acrescentar mais um termo a essa soma, uma escolha correta, né? A escolha correta de um número, eu posso transformar essa soma num produto notável que vai cair exatamente na forma da equação reduzida, tá? Então é isso que a gente faz. Então aqui, perceba que eu agreguei os termos que tem x, tá certo? 9x ao quadrado menos 18x e somei 9, tá? Esse 9 aqui que está em destaque, eu somei nessa parte aqui. Por quê? Porque somando 9 nessa parte aqui,
a gente vai conseguir transformar essas três parcelas num produto notável, que é exatamente 3x menos 3 elevado ao quadrado, tá certo? Então, a escolha dessa soma, né, do número que você vai incluir, vai depender, tá certo? De você conseguir visualizar qual é a forma do produto notável, tá bom? Então, ó, porque se você fosse desenvolver esse produto notável, você chegaria exatamente nessa expressão, né? Que seria o quadrado do primeiro, que seria 9x ao quadrado, menos 2 vezes 3x, que dá 9x, vezes 3, e aí dá menos 18x. Perdão, 2 vezes 3x dá 6x, menos, vezes 3, que aí dá 18x, exatamente. E aí mais o quadrado do segundo, que dá 9 aqui, tá? Quadrado do segundo, que dá 9. A mesma coisa você faz para os outros termos, para o x e para o z. Então, você pega o 16x ao quadrado, junta aqui com 64, 16y quadrado, junta com 64y, e aí você tem que buscar um número que, quando você somar com esses dois anteriores, essa tripla aqui vai lhe dar um produto notável, tá? Só um errozinho de digitação aqui, vou fazer essa correção e já retorno. Bem, continuando, foi só uma correçãozinha aqui, que faltou o termo quadrático. Então, perceba que se eu somar 64, né, com esses dois termos anteriores, eu vou ter exatamente um produto notável, porque eu vou poder reduzir da seguinte maneira, 4y menos 8 ao quadrado. Perceba, né, que eu preciso pegar, então, 16y ao quadrado. A ideia é o seguinte, bom, como é que eu verifico, então, o primeiro termo, tá? O primeiro termo deve ser a raiz quadrada desse termo quadrado. Então, a raiz quadrada de 16y quadrado vai ser 4y, tá? Aí, como o segundo termo é 64 vezes y, então eu tenho que buscar um número que, quando multiplicado por 2 e por 4, porque já apareceu um 4 aqui, vai dar 64. Então, esse número é 8, tá? Por quê? Porque 8 vezes 2 vezes 4 vai dar exatamente 64. E aí eu tenho que acrescentar esse 64 aqui, que é exatamente o termo 8 ao quadrado, tá bom? A mesma coisa a gente faz para o z, tá? Então, juntei aqui os termos que tem z. Então, eu tenho 16z ao quadrado menos 32z. Então, 16z ao quadrado menos 32z. Aí, como é que eu sei qual é o primeiro termo? O primeiro termo é a raiz quadrada desse termo quadrático, que no caso é 4z. Tá? A raiz quadrada de 16z ao quadrado é 4z. O segundo termo é 32z. Né? Então, como naquela regra do produto notável tem duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o primeiro já apareceu um 4 aqui, então duas vezes o primeiro, tá? Que no caso dá 8, 2 vezes 4 dá 8, vezes o segundo termo, que eu preciso saber qual é, tem que dar 32. Então, o segundo termo tem que ser 4, tá bom? Porque eu já tenho 2 vezes 4, que dá 8, aí vezes esse 4 aqui vai dar 32. E aí eu vou, portanto, poder acrescentar o 16, que é exatamente o 4 elevado ao quadrado. Tá bom? Esses acréscimos que eu fiz aqui, 64, ou 9 mais 64 mais 16, eu tenho que retirá-los da equação, tá certo? Fazer menos cada um deles, para não desbalancear a equação, tá certo? Se eu acrescentar alguma coisa, eu tenho que subtrair. Senão, eu vou alterar a equação, tá bom? E aí, esses termos aqui, então, vão ser quadrados perfeitos. A gente reduz cada um deles para os seus respectivos quadrados perfeitos. Essa conta aqui a gente pode fazer, tá? Menos 55 menos 9, menos 64 menos 16 dá 140, menos 144. Aí eu jogo para o outro lado, tá? Vai dar 144 positivo. Agora, eu preciso retirar... Perceba que tem coeficientes, né, do x, do y e do z. Eu preciso deixar só o x, o y e o z sem coeficientes. Então, eu tenho que colocar esses termos em evidência, tá? Aqui dentro do parênteses eu coloco 3 em evidência. Aí o 3, como ele está elevado ao quadrado, fora do parênteses ele vai ser 9, tá?
E a mesma coisa eu faço para os demais termos. Então, aqui vai ser 9, aqui o 4 ele está em evidência, aqui novamente faltou o quadrado aqui, tá? Acabou o mais, eu vou fazer essa correçãozinha daqui a pouco. Aqui nós temos, só um instante para fazer logo a correção. Bom, então aqui nós temos o 4, a gente pode colocar em evidência, tá certo? Daí colocando o 4 em evidência, para tirar ele do parênteses, a gente tem que elevar ao quadrado, então fica 16 aqui fora do parênteses, tá? E dentro do parênteses vai ficar y menos 2, que foi exatamente o 4 que foi colocado em evidência. E mesma coisa para o z, nós colocamos o 4 em evidência, e aí fora do parênteses ele vai ser 16. Bom, o que a gente faz agora? Dividir todo mundo por 144, que é o termo que está aqui do lado direito, para obter exatamente 1, tá? Dividindo todo mundo por 144, então a gente vai ter o 9, ele vai simplificar com 144, vai aparecer o 16 aqui, tá? Mesma coisa, o 16 ele vai simplificar com 144, vai aparecer o 9, e a mesma coisa para o z, também tem 16, então vai aparecer o 9 aqui. Então perceba o que acontece aqui, ó. Nós temos um valor aqui maior para o que está dividindo o x, que no caso é o 16, tá? E o y e o z são iguais. O y e o z são iguais, significa que esse elipsoide foi um elipsoide de revolução, tá? De revolução em que eixo? No eixo y, porque o eixo que aparece o z aqui, o valor, é o mesmo valor que aparece no eixo dividindo aqui o y. Então, como esses dois valores são coincidentes, o que aconteceu foi que eu fiz a revolução no eixo y, porque o valor do semi-eixo no eixo y vai ser o mesmo valor do semi-eixo no eixo z, visto que a revolução foi no eixo y, tá? Aqui a gente tem o centro do elipsoide, tá? Então ele foi, ó, como está escrito aqui, ele é um elipsoide que foi da revolução desta elipse aqui, tá bom? No eixo y. E foi uma revolução da elipse no plano z igual a 1, tá certo? Porque a elipse, esse elipsoide foi obtido através da revolução de uma elipse, mas a elipse que foi revolucionada, ela não estava no plano XY, tá? Ela estava exatamente na altura z igual a 1, tá bom? Porque o centro do elipsoide é exatamente no ponto z vai ser 1, tá? O centro, então, é 1, 2 e 1, e os eixos, tá bom? No caso aqui, seriam melhor escrito como semi-eixos, né? Os valores A é igual a 4, que é exatamente a raiz quadrada desse valor aqui, tá? O B é igual a C, que no caso é igual a 3, que é exatamente a raiz quadrada desse valor, tá bom? Porque na equação aparece esse número aqui elevado ao quadrado. Então, para a gente obter exatamente o valor de A, o valor de B e o valor de C, a gente tira a raiz quadrada de cada um desses números aqui que estão dividindo. Com essas informações a gente consegue fazer o desenho, tá? Eu apenas coloquei aqui ele esquematicamente, ok? Você desenha os eixos x, y, z. Primeira coisa, você desenha o centro, tá? Coloca as coordenadas do centro. E aí, como você tem os valores dos semi-eixos, você consegue esses pontos das extremidades aqui, tá? Conseguindo esses pontos das extremidades, você consegue, portanto, tanto desenhar a elipse que foi revolucionada para obter o elipsoide, quanto o elipsoide em si, tá bom? Então a ideia é essa. Bom, eu deixo um exercício aqui para vocês fazerem, tá? Que vai estar lá na lista de exercícios. Mas deixa eu explicar um pouquinho sobre esse exercício. Então, pede para fazer o seguinte, ó, obtenha uma equação geral do plano π tangente à superfície esférica. No ponto, aí é dado o ponto aqui. Então, eu coloquei uma figura esquemática para vocês entenderem melhor a resolução. Então, é o seguinte, ó, você vai ter uma superfície esférica, tá? Que é dada por esta equação. Okay?
E aí, o que o exercício está dizendo é o seguinte: eu tenho um ponto que pertence a essa superfície esférica e por este ponto passa um plano que é tangente, tá certo? Ou seja, ele tangencia a superfície esférica, encontrando aquela superfície em apenas um único ponto, tá? Que no caso é esse ponto P. E por ser tangente, então, esse vetor aqui, que vai do P até o C, por exemplo, ele é um vetor normal, tá? Onde o C é o centro da esfera, ele é um vetor normal ao plano, tá certo? A esse plano aqui, visto que esse aqui é exatamente um plano tangente, tá bom? Ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, todo plano que é tangente, ou seja, ele passa tangenciando, no caso, então passa tangenciando a superfície, então ele vai tangenciar, fazendo que o vetor normal vai ser exatamente esse vetor aqui que vai estar relacionado com o raio da superfície, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você tem a equação do elipsoide, que no caso é uma esfera, você vai colocar na forma reduzida, utilizando o mesmo procedimento que eu utilizei agora há pouco, tá? Fazendo isso, você vai obter o centro da esfera. Obtendo o centro da esfera, você consegue calcular este vetor aqui, P até o C, tá bom? Porque você tem as coordenadas do vetor P e as coordenadas do ponto C. Então você consegue calcular este vetor. Este vetor aqui, que vai do C... você pode fazer o contrário também, tá? Que vai do C até o P, isso não importa muito. Este vetor vai ser normal ao plano. E você pode fazer a seguinte coisa também. Você pode pegar um outro ponto A, que vai ser um ponto genérico, tá certo? Do plano. Pode ser, no caso, ponto genérico, então ele vai ter coordenadas x, y, z, tá bom? Então esse ponto A aqui, ele tem coordenadas genéricas x, y, z. E aí você calcula esse vetor aqui, ó, que vai do A até o P. Calculando esse vetor que vai do A até o P, este vetor vai ser perpendicular ao vetor que vai do P até o C, tá? Ser perpendicular significa que o produto escalar deles é igual a zero, tá bom? Produto escalar é igual a zero. Produto escalar é igual a zero, aí você vai obter uma equação, e essa equação vai ser a equação do plano, tá bom? Então, essa parte aí fica como exercício. Você poderia fazer de outras maneiras também. Na verdade, a gente está fazendo aqui de um modo que a gente utiliza apenas os elementos que a gente já tem estudado até o momento, que no caso são vetores, produto escalar, tá certo? Condição de ortogonalidade, etc. Você pode fazer isso, na verdade, com qualquer superfície, pegar um plano tangente, esse tipo de exercício, de contextualização, de estudo, é bastante comum em cálculo avançado, tá? Porque você precisa estudar, por exemplo, como que essa superfície ela vai se deformar, como que o plano tangente ele está relacionado com a própria superfície, tá? E aí a gente poderia utilizar elementos de cálculo, tá? Cálculo diferencial, mas nesse momento eu não cobro especificamente isso de vocês, tá? Porque a gente precisaria de conceitos mais avançados do que o que tem em cálculo 1, tá? Eu precisaria, por exemplo, do conceito de gradiente, e aí a gente não tem o estudo disso nesse momento, tá bom? Porque com as ferramentas de cálculo seria mais fácil, mas como a gente não tem essas ferramentas nesse momento, então a gente utiliza as ferramentas que nós temos, que no caso essas condições aqui de perpendicularidade, tá bom? E aí você vai obter uma equação do plano fazendo o produto escalar entre esses dois vetores aqui, tá? Então fica como exercício e por enquanto o assunto sobre elipsoides era só esse mesmo, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos.